Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês o quadro História com o Cliente. Então, bora pro vídeo? Meus amores, hoje eu vou trazer para vocês uma história, né? Mesmo que eu, hoje em dia, não faço mais permutas, vou trazer uma história antiga de permuta. Como é que foi essa permuta? Então, meus amores, a permuta acontece de duas maneiras, né? Não só duas maneiras. 3, 4, tem a parte que tem grupos, né? De meninas, né? De profissionais que fazem para fazer essa permuta. Cada um troca o serviço com o outro, né? Conforme você faz os seus produtos. Então, e a outra forma também é de você ter cliente, né? E que o cliente seu, ele é um outro profissional de uma outra área e você faz a permuta com ele. No meu caso, eu tinha uma cliente muito antiga. Uma das minhas primeiras, né, cliente aqui da Quitute da Nunes. Ela sempre me pediu, bolos, todas as datas comemorativas dos aniversários da casa dela, de amigos, sempre eram feitos comigo. Essa cliente tornou-se amiga, né? Amiga confidente mesmo, aquela que eu podia contar, de falar, né? Tudo isso. Então, aí eu comecei a fazer permuta com ela, né? Fui a primeira vez fazer aquelas unhas de acrigel, né? De fibra de vidro. Na verdade, comecei com acrigel, depois eu coloquei fibra de vidro, que é uma coisa que eu não gostei muito, mas ficou mais bonito. Eu usava aqueles unhões. Se vocês fizerem um tour pelo meu canal, vão ver, né? Que eu sempre usei umas unhas enormes. Depois também eu preferi não usar mais unhas enormes, porque, né, me facilita mais o meu trabalho. Então, começou a permuta da seguinte forma: eu iria fazer as unhas com ela e ela sempre pedia alguma coisa. Então eu fui fazendo a unha, fui fazendo e ela pegava as coisas comigo, né? Então chegou o dia do aniversário do filho dela, né? De um dos filhos dela. Aí, né? Combinei com ela tudo, né? E ficaria um valor assim de R$700 tudo. Bolo de pasta americana, decoração, tudo. Eu fui à festa montar esse bolo lá de pasta americana. Então eu fui lá montar. Eu dei primeiro, né? Fui dar o orçamento a ela e falei com ela. Ela falou assim: amiga, eu não tenho condições de pagar R$700. Eu falei pra ela o seguinte, então: amiga, você me dá R$200, eu vou inteirar com o material que eu já tenho dentro de casa, faça a festa pro seu filho e fica R$500 pra gente fazer a unha. Isso foi em agosto. Quando foi em setembro, eu fiz a festa, aconteceu a festa tudo. Quando foi em setembro, eu tinha um casamento pra ir em São Paulo, do meu primo, e eu fiz a minha unha. Quando eu voltei de São Paulo, quando foi em outubro, eu tinha que fazer a manutenção da minha unha. Tentei marcar com ela, marquei, e chegou no dia, como a gente era amigas, né? Eu percebi, ela me mandou uma mensagem e falou que estava passando mal. Então eu sabia que realmente era, né? Ela estava mesmo passando mal. Eu falei, tudo bem, sem problemas. Só que a minha unha estava já meio machucando, porque começou a crescer, né? Vim para frente e tudo que ela virava machucava. O que eu fiz? Eu removi a unha em casa e falei pra ela que eu iria deixar a minha unha sararem, porque começou a machucar, minha unha tava bem fina embaixo, graças a Deus não deu fungo, e eu iria fazer com ela, então, em novembro. Quando chegou em novembro, tentei também marcar a unha com ela, marcamos, e ela mais uma vez disse que dessa vez acho que o filhinho dela estava passando mal, menor, que realmente estava no hospital. Eu falei, tudo bem, sem problema, a gente marca para dezembro, quando estiver perto das festas de finais de ano. Ela pegou e me falou, Aline,
eu vou fazer uma cirurgia no começo de dezembro, eu só vou poder atender depois do dia 15. Quando foi no dia 15, eu tentei marcar. Quem já me atendeu foi uma profissional que estava no salão dela, né? Porque ela estava se recuperando da cirurgia. Não tinha como eu fazer a unha com uma outra profissional, porque não foi com a profissional que eu tinha feito a troca, né? Então ela foi e me respondeu que se eu podia fazer a unha no dia 23. Eu falei, tudo bem. Chegou no dia 23, eu mandei mensagem para ela falando que eu estava indo. Ela não me respondeu. Beleza, passou Natal, passou Ano Novo, sempre problema nenhum. Quando foi em janeiro, ela iria fazer uma inauguração de um espaço, né, de um outro espaço, em outro lugar, e me pediu um bolo. Ali, voltando um pouco atrás, que eu cortei o assunto de como a gente ficou meio balançada. Quando chegou em outubro, ela me pediu um bolo de aniversário pro filho dela mais velho. E estava uma chuva enorme, mas chovendo assim, parecia que estava caindo o mundo. Então eu fiz tudo, cupcake, docinho, como ela me pedia, bolo. Saiu eu e na época o meu esposo, né, e fomos entregar o bolo. E como de costume, eu chegava lá, né, ela me chamava para entrar pelo menos na varanda, para poder ela pegar as coisas e colocar dentro da casa dela. Quando eu cheguei lá, o menino me atendeu, eu mandei mensagem falando que eu estava já indo, paguei o Uber do meu bolso, né? Tava muita chuva, tava toda molhada. Ele não me convidou para entrar. Aí eu achei assim uma falta de respeito com o profissional que eu era. Não com a amizade, né? Mas com o profissional, porque a gente tem que ter o amor ao próximo. Impossível você ver uma pessoa toda molhada que foi levar um produto para você e você não ter a educação de chamar para entrar. Fiz também esse desabafo nos meus status. E ela viu e me perguntou se era pra ela. Eu disse que sim. Como amiga, errei como amiga de achar que ela iria entender. Mas ela, como mãe, estava certíssima de não entender o meu desabafo falando do filho dela, né? Mas eu não falei que era o filho dela, né? Falei que eu fui entregar um bolo na chuva e o cliente não teve nem a educação de me chamar para entrar na varanda. Que tinha que ter respeito pelo profissional num dia de domingo, às 18 horas da noite, né? E eu falei isso pra ela. Ela pegou e falou que queria chamar a atenção do filho dela, tal. Então ali ela mudou. Então todas as vezes que eu tava tentando marcar novembro, dezembro, ela não estava querendo me atender. Eu já senti que ela não estava querendo me atender. Só que ela esqueceu que eu tinha R$580 na mão dela. Então, quando foi em dezembro, ela marcou, mandei mensagem, ela não me atendeu. Quando foi em janeiro, ela ia inaugurar, então, um espaço, né? E ela foi e me pediu um bolo, né, para fazer. Pessoal, eu fiz o tope, eu fiz o bolo. Chegou no dia para entregar, era para entregar às 9 horas da manhã. Tocou no meu coração, assim, Aline, você faz R$580, mas R$580 não faz você. Toma vergonha na cara. Esquece isso. Nem todo mundo que diz que ser seu amigo é seu amigo. Nem todo mundo que vem aqui pedir para comprar alguma coisa com você vai te pagar porque vai falar pra você assim. Porque isso acontece muito, pessoal. As pessoas chegam aqui, me dão um sinal e na hora de levar fala assim: eu não tenho outra parte para poder dar. E eu com pena, eu com material, aquele bolo ali pronto, aquilo tudo que eu fiz pronto, eu pego e falo assim, não, tudo bem. Aí a pessoa fala assim, a palavrinha mágica que toca no meu coração como ser humano bom. Pode confiar, não vou te dar calote. E isso acontece que até hoje tem pessoas que não me pagam. Então eu peguei e falei assim pra mim naquela época, foi ali que eu falei assim, eu não vou fazer mais permuta. Aquilo me machucou, porque eu gostava dela como amiga, gostava dela como cliente e não tive isso de volta. Então se eu não entregasse aquele bolo para a inauguração do salão dela, ela iria entender que realmente ali estava cortando o divisor de águas, que eu não era mais amiga dela e nem iria mais atendê-la.
né? Então, posso ter errado, sim, como profissional, de ter marcado com ela de levar o kit, o bolo, né? E não levei. Posso ter errado como amiga de não ter dado esse desabafo para ela e falar o quanto eu fiquei machucada. Posso ter errado também de não ter falado com ela como profissional e não como uma amiga. Mas está aqui esse relato dessa história com o cliente. E se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, não deixe de esquecer de deixar o seu like, comentar aqui embaixo se está gostando do nosso quadro de história com o cliente, acione o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos e se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Eu vou deixar aqui para vocês um grande beijo e até o próximo vídeo.